Uma citação muito conhecida diz assim: escolha um parceiro que seja bom para você, não para seus pais, não para sua imagem, não para sua conta bancária. Escolha alguém que vai tornar sua vida emocionalmente satisfatória. Você sabe, este é um conselho genuinamente bom. Você precisa de um parceiro que sirva de exemplo do que é viver como propósito. Há um elemento crucial neste processo, porém que não foi mencionado. Isso é algo que a maioria dos cristãos tende a esquecer, resultando em desgosto. Vou te contar. Já foi escolhido um parceiro que vai suprir todas as suas necessidades. Essa pessoa já foi escolhida a dedo pelo nosso Criador, especificamente para ser sua outra metade. Vamos colocar dessa forma. O coelho desafiou a tartaruga para uma corrida até suas respectivas casas, pensando que seria impossível a tartaruga vencer por causa do seu movimento lento. A tartaruga concordou e o coelho contou até 3 para começar a corrida. Em uma fração de segundo, a tartaruga venceu a corrida ao se encolher em seu casco. O coelho falhou em reconhecer que as tartarugas consideram seus cascos como seus lares. Assim, como a tartaruga tinha sua casa ali, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você não precisa correr para se casar com alguém, porque o Espírito de Cristo vivendo em você é tudo o que você precisa para encontrar seu futuro cônjuge. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, a versão mais precisa da citação que eu disse anteriormente começaria assim: deixe o Espírito Santo guiá-lo para aquele que foi escolhido como seu parceiro. Você já correu atrás de alguém que acreditava ser o par perfeito para você? Quando você vai atrás de uma pessoa não enviada por Deus, não haverá uma linha de chegada vitoriosa porque você não foi feito para participar dessa corrida. Ele nunca o sujeitará a atividades fúteis. Você, filho de Deus, está destinado ao amor que não requer uma caça. Se você permitir que a orientação do Espírito de Deus intervenha, em meio a uma multidão cheia de gente, ele lhe mostrará claramente com quem você está destinado a estar. A Bíblia contém histórias que nos mostram explicitamente como Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito de Deus, tanto quanto foi guiado, capacitado e sustentado por ele. Como nosso objetivo de longo prazo é seguir os passos de Cristo e imitar a sua fé, uma coisa importante que você pode fazer é permitir a intervenção do Espírito em seus relacionamentos amorosos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz: antes de moldá-lo no ventre, eu sabia tudo sobre você. Antes de você ver a luz do dia, eu tinha planos sagrados para você. Você não precisa se esforçar muito para descobrir seu par ideal, porque Deus já designou um. Ele não permitirá que você se associe a alguém que não tenha um caráter bondoso. Deus deixou claro que ele tinha boas intenções para você desde o início. Não são apenas planos, meu amigo, mas planos sagrados. Se você procurar este versículo, ele indica que esses planos são de excelência espiritual e extrema consideração. Você verá quem é digno do seu amor quando for a hora certa. Até então, deixe a sabedoria de Deus assumir o controle de seu coração e mente. Siga a orientação de Deus e do Espírito em todos os aspectos de sua vida, especialmente em seus relacionamentos. O casamento é um compromisso sagrado para toda a vida, que precisamos assumir e não podemos confiar em nosso próprio conhecimento para decidir o que é melhor para nós. Somos míopes demais para ver quem é realmente bom para nós. Aprendemos em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O complicado de estar no banco do passageiro é que fazemos isso o tempo todo. Usamos aplicativos para nos guiar quando viajamos, pois eles fornecem tudo o que precisamos para chegar lá rapidamente. Utilizamos a internet para encontrar todo tipo de informação imaginável. Contamos com essas ferramentas porque admitimos pessoalmente que elas têm mais conhecimento do que nós. Então, quando digo, entregue seu relacionamento conjugal nas mãos de Deus por meio do Espírito Santo dentro de você, qual parece ser a dificuldade? Você não está 100% confiante na presença onisciente de Deus?
você deve esperar pacientemente para deixar o Espírito Santo lhe mostrar o caminho para o seu verdadeiro amor. O maior desafio que enfrentamos hoje é a pressão do mundo. Apressamos o amor porque vemos como ele funciona para os outros. Estamos entusiasmados com as vantagens de estarmos comprometidos, desejamos o carinho que alguém pode nos oferecer. Todas as coisas brilhantes e doces são genuínas e saudáveis, certo? Posso te dizer uma coisa? A pressa é um insulto completo à sabedoria que Deus derramou para planejar sua vida. É o caminho do diabo. O Salmo 37, versículos 7 e 9, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Há uma história de um grupo de homens que viajava pelos países. As pessoas perceberam que a rotina desses homens consistia em viajar por dias e depois permanecer no mesmo lugar por pelo menos uma semana. Isso se repetiu durante toda a jornada. Viaje e pare, viaje e pare. Uma pessoa curiosa perguntou a eles: por que vocês estão viajando dessa maneira? Você pensaria que a resposta seria algo relacionado ao descanso, mas a resposta dos viajantes foi que eles estavam deixando suas almas alcançarem seus corpos. Enquanto procuramos nosso cônjuge, temos que ter a certeza de que o Espírito de Deus, que vive dentro de nós, está guiando nossa busca. É possível que nosso eu físico, guiado por ideais mundanos, esteja no comando. Não é assim que deve ser. Devemos fazer uma pausa e deixar nossa alma nos alcançar. Liberte-se das expectativas da sociedade e faça o que o Senhor espera de você. Deixe que o Espírito Santo faça o seu papel em conduzi-lo à pessoa certa. Sua bússola no mundo de Deus é o Espírito Santo. Uma vez que ele é literalmente Deus, ele é o mais qualificado para discernir o plano dele mesmo. Considere o seguinte: você não contrataria um estrangeiro para lhe mostrar um país se quisesse explorá-lo. Você prefere um local, alguém que esteja familiarizado com toda a área. O Espírito de Deus é bem assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não se apresse em amar. Bloqueie todas as pressões sociais. Nunca acredite que você está perdendo o amor. Glorifique a Deus esperando pacientemente enquanto Ele revela seu propósito para seu amor genuíno. O Senhor não demora a cumprir suas promessas, mas você tem que parar de se fixar no mero dever de esperar. Mantenha sua atenção no fato de que Ele prometeu dar a você um parceiro ideal. Este é seu objetivo. Esperar é apenas uma pequena tarefa a ser concluída. Eu tenho uma proposta para você. Você sabia que esperar é mais difícil quando se está estagnado, mas mais fácil quando se está ocupado? Da mesma forma, o que você pode fazer para tornar a espera suportável é o seguinte: trabalhe primeiro em si mesmo. Quantos de vocês têm certeza de que realmente se amam? Estou perguntando isso porque Deus considera isso acima de tudo antes de permitir que você encontre a pessoa certa. O livro de Marcos diz que o maior mandamento de Deus é que você ame o próximo como a si mesmo. Como o Espírito Santo pode guiá-lo ao seu cônjuge se você não se ama plenamente? Ele sabe que você pode não estar preparado para um amor tão dedicado. Isso não vem de boato, é literalmente uma das coisas que você deve fazer enquanto deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Como dito em Provérbios capítulo 19, versículo 8, adquirir sabedoria é amar a si mesmo. As pessoas que valorizam o entendimento prosperarão. Podemos fazer várias coisas enquanto esperamos, amando a nós mesmos e buscando a Deus como sempre fazemos em nossas tarefas diárias comuns. Posteriormente, amar a si mesmo primeiro implica aprender a amar mais o nosso Criador. Isaías 34, versículo 16, proclama: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará.
O mundo e o diabo querem que acreditemos que ser solteiro é uma situação miserável. Eles querem que você se sinta culpado pelo fato de alguém não ser dedicado a você ainda. No entanto, o mundo não é quem seguimos, não é nosso Criador e não está ciente de nossos melhores interesses. Deus é, Deus está. O que você realmente deseja? Um casamento fora das expectativas mundanas ou um compromisso guiado pelo Espírito Santo? Deus nunca quis que nos casássemos sem a ajuda e a capacitação do Espírito de Deus. Quero compartilhar também a beleza de estar em um relacionamento abençoado por Deus. Abraão e Sara, que aparecem na Bíblia, eram conhecidos por terem sido um casal infértil. Por causa disso, Sara, ao contrário disso, ofereceu para que sua serva carregasse os filhos de Abraão para eles. Deus finalmente concedeu a eles um filho. Então esse plano foi um fracasso. A principal conclusão disso é que o Espírito não apenas o levará ao seu cônjuge enviado por Deus, mas também fará com que seu casamento suporte qualquer dificuldade. Ele guiará vocês dois e fará com que, apesar dos erros e falhas, o amor entre vocês cresça. Além disso, Deus te levará a uma pessoa que te guiará para mais perto dele, assim como o Espírito levou Davi a Abigail. Dentre as muitas esposas de Davi, Abigail o redirecionou e o impediu de cometer tolices. Honestamente, não há cenário a perder. Se você permitir que o Espírito Santo te guie na escolha de seu parceiro, você terá um casamento duradouro e bem-sucedido. Sempre que se sentir frustrado e sozinho, lembre-se de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Não deixe a impaciência se insinuar. Você não está esperando pelo amor verdadeiro. É Ele quem está esperando por você. Deixe o Espírito de Deus te levar a este destino perfeito. As pessoas odeiam o que não podem ter. Quão verdadeiro você acha que isso é? Imagine que Deus o abençoou com uma pessoa. Você está loucamente apaixonado e só sabe falar dela. Você quer contar ao mundo inteiro sobre a bondade de Deus e como Ele permitiu que você encontrasse sua outra metade. Não posso culpá-lo por querer fazer isso. Na verdade, acho que falo por todos nós quando digo que existe uma satisfação quando as pessoas ao nosso redor comemoram conosco um momento de alegria. É muito emocionante compartilhar uma demonstração do amor de Deus por nós. Por isso, muitas vezes, não nos preocupamos em escolher as pessoas com as quais compartilhar nossa felicidade. Pense nisso. Quando você tem um monte de sementes na mão, automaticamente sabe que nem todas brotarão depois de plantadas. Da mesma forma, você também deve saber que, ao compartilhar boas notícias com seu círculo de amizades, nem todos ficarão genuinamente felizes. As pessoas odeiam o que não podem ter. E quando virem que você foi abençoado com um relacionamento amoroso, elas podem pintar um alvo nas suas costas, pois você é ou tem exatamente quem elas querem ser ou ter. Jó capítulo 20, versículo 12 diz: Para quem é mau, a maldade é doce, ela a esconde debaixo da língua. Há uma história sobre o fazendeiro e o saco de batatas. O fazendeiro pediu ao filho que contasse às pessoas de quem tinha inveja e pegasse o mesmo número de batatas. No dia seguinte, a criança trouxe um saco com várias batatas. O fazendeiro então o instruiu a manter sempre o saco com ele, mesmo ao jantar, tomar banho ou não fazer nada. Aonde quer que o menino fosse, a bolsa deveria estar com ele. A criança assim o fez e passou uma semana com o saco de batatas. O problema é que as batatas começaram a cheirar mal, o que dificultou a sua conservação por mais tempo. O fazendeiro disse ao filho: Você pode esconder as batatas e guardar o saco com você, mas, mais cedo ou mais tarde, elas começarão a apodrecer e você não conseguirá esconder o mau cheiro. Naturalmente, as pessoas vão sorrir e elogiar você por finalmente estar em um novo relacionamento. Mas como algumas delas percebem a conexão especial que você tem com uma pessoa, o cheiro podre da inveja inevitavelmente vazará. Você nunca sabe quem é a pessoa que carrega um saco de batatas. Pode ser seu ex, um amigo falso ou um admirador secreto. Quando Deus o abençoa com um novo relacionamento, você precisa manter isso em silêncio no início.
Sua bênção, uma vez colocada no centro das atenções, pode ativar intenções perversas. Você conhece alguém da Bíblia que passou por isso sem saber? Isaac estava prestes a morrer e pediu a seu filho Esaú que preparasse uma refeição para ele, para que pudesse abençoar sua alma antes de falecer. A razão para isso fica clara nas Escrituras. Isaac amava Esaú mais do que o seu irmão Jacó por causa da habilidade que ele tinha na caça. Por causa disso, Rebeca elaborou um plano para que Jacó, seu filho favorito, recebesse a bênção de Isaac. No final, Jacó obteve com sucesso a bênção que deveria ser para Esaú, fingindo ser ele. Você vê o que acontece quando fala abertamente sobre seu relacionamento? Pessoas com intenções diferentes podem querer se meter e alterar essa conexão. A moral final aqui é rejeitar o ato de favoritismo. E o que Rebeca fez pode ser considerado controversamente correto em termos de proteção dos direitos de um filho. Mas uma coisa é clara, ambos os pais deveriam ter tratado os dois filhos com justiça. Ambos os pais foram culpados. Seguindo o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Devemos observar que Isaac não teve o cuidado de revelar seu relacionamento indulgente com Esaú, o que permitiu que uma mãe ciumenta tentasse interromper isso. Isaac entrou no caminho dos ímpios através do favoritismo, enquanto Rebeca procedeu no caminho do mal através do engano. Favoritismo e tagarelice sobre um novo relacionamento têm uma coisa em comum. Ambos ocorrem quando você mostra abertamente a outras pessoas a intensidade do amor que compartilha com alguém, o que pode criar um caminho para o ódio. Certamente é um erro que não queremos cometer se quisermos proteger um relacionamento com alguém. Não dê uma janela para o ciúme se esgueirar. Você ficaria surpreso em saber o que uma atitude invejosa pode fazer. José, entre todos os filhos de Jacó, foi particularmente favorecido por seu pai por causa do seu caráter admirável. Ele foi humilde o suficiente para não se gabar de fato na frente de seus irmãos. Mas Jacó deixou isso óbvio. Ele deu a José um manto ornamentado de muitas cores. Gênesis capítulo 37, versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você não acreditaria no que a inveja levou os irmãos de José a fazer. Eles o jogaram em um poço, o venderam como escravo e forjaram sua morte, espalhando sangue em seu manto. Eles tentaram arruinar o relacionamento especial entre José e seu pai quando foi abertamente exibido pelas ações de Jacó. Estou lhe dizendo, quando as pessoas ficam sabendo de suas bênçãos e as desejam para si mesmas, elas podem responder com felicidade genuína por você ou ficar cheias de inveja. Você não pode controlar qual resposta elas terão. Se irmãos do mesmo sangue podem praticar atos de ódio inimagináveis por causa da inveja, imagine o que estranhos podem fazer conosco. O livro de Tiago nos diz: você quer ser considerado sábio para construir uma reputação de sabedoria? Aqui está o que você deve fazer. Viva bem, viva sabiamente, viva humildemente. É a maneira como você vive, não a maneira como você fala, que conta. Não se preocupe. Como mencionei anteriormente, sei que você não pode controlar a inveja quando ela se insinua no coração de alguém. Você pode estar apenas compartilhando boas notícias com um amigo próximo e, no entanto, é possível que ele considere isso uma vanglória. Não temos certeza do que se passa em suas mentes quando falamos sobre coisas que nos fazem felizes. O Senhor não está pedindo que você seja um leitor de mentes, mas sim uma pessoa sábia que toma cuidado. Na Bíblia também está escrito que onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há desordem e todo mal. Sabendo que foi abençoado com a sabedoria eterna de Deus para aprender sobre isso, você também deve decidir por si mesmo ser cuidadoso quando se trata de falar abertamente sobre o seu novo relacionamento. Você já pensou sobre por que o favoritismo é um pecado grave aos olhos de Deus? Não é apenas porque todos devem se tratar igualmente, mas também porque é o próprio ato que fomenta a inveja e o ciúme. E isso leva a atos de ódio. É um ciclo terrível de pecado.
Isaque e Jacó, como pais, não foram atenciosos o suficiente para considerar a grande probabilidade de o ciúme entrar no coração de seus filhos. Eles demonstraram o valor de seus relacionamentos com seus filhos favoritos em voz alta. Por sua vez, isso criou uma oportunidade para outras pessoas destruírem esses relacionamentos. Você não gostaria que isso acontecesse com o seu relacionamento, não é? Você pode estar confuso. A Bíblia nos diz para louvarmos e nos orgulharmos da bondade de Deus. Então, por que estou dizendo para você não falar sobre essa bênção? Meu amigo e minha amiga, preste atenção. Estou encorajando você a manter isso em privado, mas não em segredo. Deus é o único que deve estar muito envolvido nesse relacionamento, além de vocês dois, porque foi Ele quem os uniu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. As coisas lá do alto se refere à entrada de Deus em seu relacionamento. Por que ter a necessidade de receber elogios das pessoas ao seu redor quando Deus é o único que deve estar no centro desse vínculo? A única coisa que Ele quer é que seu relacionamento floresça de acordo com o plano dele. Você sabe o verdadeiro propósito da lua de mel após o casamento? É passar um tempo com seu parceiro para refletir sobre a jornada até agora, recalibrar as intenções e alinhar suas perspectivas no futuro. É um tempo de ajuste em Cristo. Esse também deve ser o estado de espírito quando um relacionamento amoroso é recém-formado. Você deve mantê-lo privado por um tempo para garantir que o foco esteja em crescimento e compromisso e não na validação das pessoas. Outra maneira de ver isso é quando compartilhamos essa paixão com o mundo. As pessoas podem usar isso para atacá-lo. Ficamos mais vulneráveis quando nossos entes queridos estão envolvidos. É porque faremos tudo e qualquer coisa pelas pessoas que amamos. Deus não quer que pessoas com alma perversa se aproveitem de sua vulnerabilidade. Ele nos quer a salvo do mal. Então, a paciência é, na verdade, um pequeno preço a pagar. Portanto, não. Deus não está pedindo que você retenha das pessoas informações sobre seu relacionamento para sempre. Ele está apenas dizendo para você passar o começo de maneira privada e construir uma base sólida, de modo que quando alguém tentar sabotar esse relacionamento, você esteja preparado para lidar com isso de maneira inteligente. E eu prometo a você, depois desse período de privacidade, você estará livre para exibir seu amor com a frequência que seu coração desejar. Isso ocorre porque Deus está confiante de que você e os compromissos de seu parceiro não podem ser influenciados por nenhum dos ataques do diabo. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Deus diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ao ficar em silêncio temporariamente, você está consentindo em ser preparado por ele. Significa que você está esperando o anjo que ele enviará adiante de você. O Salmo 91, capítulo 10, nos diz: Nenhum mal lhe sucederá e nenhuma doença chegará perto de sua casa. Deus não permitirá que o cheiro podre da inveja influencie o relacionamento. Tudo o que você deve fazer é manter essa nova conexão tão sólida e privada quanto uma casa que você mora, onde não é qualquer pessoa que pode entrar. Mais uma vez no Salmo 32, versículo 10, lemos: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre-se com esse amor recém-encontrado em silêncio por um tempo. Junto com seu parceiro, ore pela orientação de Deus e cuidem um do outro com carinho. Esse é o seu sinal de gratidão pela bênção de Deus e confiança em sua preparação. Aproveite o momento da vitória antes de mostrá-la ao mundo. Um amor muito grande permanecerá intacto, não importa quanto tempo passe. Você já se viu preso em um turbilhão de pensamentos sobre alguém? Eles parecem ocupar sua mente dia e noite, e você não pode deixar de se perguntar se há um significado mais profundo por trás de tudo. Veja, quando Deus tem um plano para a sua vida, não se trata apenas de alcançar seus sonhos e objetivos terrenos. Não, vai muito além disso. Deus teceu intrincadamente uma vida de propósito para você.
E parte desse propósito envolve as pessoas que você encontra ao longo do caminho. Nem todo mundo que você conhece terá um papel significativo em sua jornada. Alguns vêm e vão, enquanto outros estarão lá por temporadas específicas. Mas existe aquela pessoa especial cuja presença é vital para o cumprimento de sua missão aqui na Terra. Deus sabe exatamente de quem você precisa para caminhar ao seu lado, apoiando e influenciando você a realizar grandes coisas. E às vezes, Ele deixa dicas sutis em seu coração, gentilmente empurrando você para aquela pessoa. Agora você deve estar se perguntando: quais são as razões por trás desses pensamentos persistentes? Bem, meu amigo, deixe-me compartilhar algumas possibilidades com você. 1. Pode ser uma conexão divina e essa pessoa pode ser fundamental para ajudá-lo a cumprir seu propósito. Você sabe, como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, complementando os pontos fortes e fracos um do outro. Elas possuem qualidades, habilidades ou conhecimentos essenciais para a sua missão na vida. Elas sabem a importância do companheirismo e a alegria de compartilhar os altos e baixos da vida com alguém especial. Portanto, se você se sentir cativado pelos pensamentos de alguém, não descarte isso como mera coincidência. Poderia muito bem ser a maneira de Deus dizer: tenho alguém extraordinário planejado só para você. 2. Deus permitirá que você continue pensando em alguém porque Ele nos deu autoridade sobre nossas mentes. Quando se trata de assuntos do coração, há algo verdadeiramente notável que muitas vezes negligenciamos. É o fato de que Deus nos deu um poder incrível, o poder de governar nossos pensamentos. O Todo-Poderoso nos confiou a autoridade para decidir o que permitimos que ocupe nossas mentes e o que conscientemente escolhemos deixar de lado. A Bíblia está repleta de instruções sobre nossos pensamentos, reforçando a noção de que Deus espera que assumamos o controle do nosso reino mental. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E em Romanos capítulo 13, versículo 14, está escrito: antes revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não pensem em como satisfazer os desejos da carne. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, isso não significa necessariamente que haja algum grande plano cósmico em ação ou que o universo esteja tentando lhe enviar uma mensagem. Pode significar apenas que você escolheu dar a essa pessoa um lugar especial em seus pensamentos. Você é quem manda aqui. Veja, quando Deus permite que você pense em alguém, não se trata apenas de lhe dar a liberdade de escolher seus pensamentos, é também uma oportunidade de crescimento. É uma chance para você refletir sobre o que atrai nessa pessoa e examinar as qualidades que cativam seu coração. Talvez ela possua uma gentileza que te faz sorrir, ou um senso de humor que ilumina até mesmo seus dias mais sombrios. Talvez a fé inabalável dela o inspire, ou o apoio inabalável dela faça você sentir que pode conquistar o mundo. Estas são as coisas que valem a pena considerar, enquanto você navega na intrincada vida de seus pensamentos. Número 3. Para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja, Deus é mestre. Ele orquestra todos os aspectos de nossas vidas, tecendo uma bela vida de propósito e destino. Assim como Ele criou os céus e a terra, Ele também criou você e eu com um propósito único em mente. Mas seus planos vão muito além de nossas vidas individuais. Quando você sente aquela atração irresistível por alguém, não é mera coincidência. Deus colocou essa pessoa estrategicamente em seu caminho por um motivo. Ele entende que o propósito para a sua vida transcende os limites de uma única existência. Trata-se de contribuir para o bem maior, desempenhando sua parte no grande desígnio de sua agenda divina. Lembra de Adão, o primeiro homem? Deus viu que ele não poderia cumprir seu chamado de povoar a terra sozinho. Então, em sua sabedoria, Deus criou Eva como companheira e ajudante. Juntos, eles cumpriram o mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra. A união deles era mais do que apenas uma união de amor. Foi um instrumento através do qual o propósito de Deus foi cumprido. Ao contrário da história de Adão e Eva, Deus não trará uma pessoa específica diretamente a você. Em vez disso, Ele fala ao seu coração
o levando gentilmente em direção a uma determinada pessoa. É aquele puxão silencioso, mas firme, dentro do seu espírito, que sussurra: esta é a coisa certa a fazer. Assim como Ruth e Boaz, cujo relacionamento foi além de sua própria felicidade, sua conexão com essa pessoa tem um propósito que vai muito além de suas circunstâncias ideais. Você pode não compreender totalmente a razão por trás da orientação de Deus, e tudo bem. Confiar em sua sabedoria, mesmo quando parece contraintuitivo, é fundamental. Veja, por exemplo, o profeta Oséias, a quem Deus instruiu a se casar com Gomer, uma escolha aparentemente não convencional. No entanto, Deus tinha um propósito para o relacionamento deles, que impactaria as gerações vindouras. Da mesma forma, quando Deus coloca a ideia de buscar um relacionamento com alguém em seu coração, é porque Ele vê um propósito que vai além do seu entendimento. 4. Para evitar que você faça escolhas erradas. Veja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele entende os desejos do nosso coração e quer o que é melhor para nós. É por isso que às vezes Ele planta pensamentos em nossas mentes, guiando-nos no caminho certo e protegendo-nos de fazer escolhas erradas. Ele sabe que no calor do momento nossos desejos físicos podem obscurecer nosso julgamento e nos desviar do caminho. Então, para evitar que tropecemos no relacionamento errado ou tomemos decisões que possam ter consequências desastrosas, Deus sussurra em nossos corações. Imagine o seguinte: você está em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Você olha para a esquerda, atraído pelo brilho da gratificação instantânea. Mas no fundo você sabe que essa escolha só levaria a mágoas e decepções. Então à direita, uma voz suave ressoa dentro de você, te lembrando de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um esperado fim. Nesse momento, você percebe que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano dele envolve alguém especial. Ele orquestrou seus pensamentos para se aliarem com o seu propósito, levando você à pessoa que deve caminhar ao seu lado nesta jornada de fé e amor. Pode parecer misterioso ou até confuso no começo, mas fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Veja, Deus tem um propósito de vida que não podemos nem imaginar. Embora possamos ter dificuldades para entender os pensamentos e intenções dos outros, Deus vê tudo. Ele conhece as complexidades do coração de cada pessoa e sabe quem é a pessoa certa para você. Ele não está apenas bancando o casamenteiro, mas sim um pai amoroso que deseja abençoá-lo com um relacionamento que traz paz, alegria e realização. Sei que nem sempre é fácil decifrar os sinais de Deus. Afinal, somos humanos e podemos ser apanhados em nossos próprios desejos e equívocos. Mas aqui está a beleza de tudo. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, é como um GPS divino, guiando-o para aquele que é feito sob medida para você. Então, abrace esses pensamentos. Não os descarte como meros devaneios ou fantasias. Em vez disso, dê um passo para trás e busque a orientação de Deus. Confie nele de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ao alinhar suas decisões com a vontade dele, você se encontrará caminhando no caminho das suas bênçãos e evitando as armadilhas de escolhas erradas. Lembre-se da história de Salomão, que permitiu que seu coração fosse influenciado por mulheres que adoravam outros deuses, afastando-o do plano de Deus. Deus não quer isso para você. Ele já fez provisões para protegê-lo de tais desvios. É por isso que ele está fazendo você pensar nessa pessoa, porque ela é a pessoa certa para você. Portanto, quando você se pegar pensando constantemente em alguém, reserve um momento para ouvir os sussurros de Deus em seu coração. Ele está guiando você para uma história de amor que está além dos seus maiores sonhos. Confie nele, aceite sua liderança e prepare-se para uma jornada de amor e propósito que será a maior bênção de sua vida. Todos os que foram chamados ao casamento e atingiram a maioridade esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão aquela pessoa especial que Deus aprovou. Estamos ansiosos pelo dia em que poderemos iniciar uma jornada com alguém que dará início a um futuro gratificante de amor e felicidade juntos. Acredite em mim quando digo que o próprio Deus quer isso para você também,
Na verdade, se você der uma boa olhada na Bíblia, notará que Deus foi quem assumiu a responsabilidade de encontrar uma pessoa para Adão. Adão nunca pediu isso a Deus. A Bíblia não fala que Adão conversou com Deus sobre sua solidão. No entanto, Deus, sendo o pai que ele é, assumiu a responsabilidade de conseguir uma parceira para Adão. A mesma coisa aconteceu entre Isaque e Rebeca. Seu pai Abraão encarregou-se de encontrar uma esposa para seu filho. A Bíblia não registra que Isaque falou sobre isso com o pai como sendo um problema. Se você ler a história em Gênesis, poderá ver como Abraão foi muito detalhista com seu servo sobre como ele deveria realizar a tarefa. Ele queria o melhor para Isaque porque isso não seria apenas mais um casamento. Esta era uma união que levaria adiante a aliança entre Deus e Abraão para outra geração. Ao longo das Escrituras, a vida das pessoas de Deus foi influenciada positiva e negativamente por causa do tipo de pessoa com quem elas se casaram. Por causa disso, Deus está mais preocupado com sua vida conjugal do que você imagina. Mas a verdade é que não é tão fácil conhecer alguém e confirmar que é a pessoa aprovada para você. Às vezes, aquela que você pensa ser a pessoa certa pode não ser, e aquela com quem você menos pensa pode ser a pessoa aprovada para você. Enquanto você percorre seu caminho de namoro cristão, uma coisa com a qual você não deve brincar é a orientação de Deus. Mais do que seu instinto, busque e confie na liderança do Espírito Santo. Seu futuro e bem-estar dependem disso. Ser guiado pelo Espírito é algo que notei que muitos cristãos sabem pouco a respeito. Alguns dependem de sua instituição para a orientação. Outros dependem de sentimentos. Alguns até mesmo confiam em médiuns espiritualistas. Mas um cristão não deve seguir e nem ser guiado por nenhum deles. E a propósito, nenhum cristão deve procurar cartomantes ou médiuns. Isso é um pecado aos olhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Devemos nos entregar para sermos conduzidos por Ele. Voltando ao nosso assunto principal, à medida que se aproxima do casamento, Deus colocará alguns sinais para que você identifique e confirme a pessoa escolhida como seu parceiro. Depois de perceber esses sinais, você saberá em seu espírito que ela é a pessoa certa para você, independentemente de outros elementos contraditórios. O primeiro sinal de confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido para a sua vida é que você desenvolve um senso de responsabilidade mais altruísta. O que isso significa? Quando Deus está prestes a trazer alguém em sua vida, Ele começa a sua obra em você. Você é o primeiro projeto de Deus. Ele o leva a um ponto em sua vida em que suas opiniões sobre o casamento não são mais sobre você. Este é um senso altruísta de responsabilidade pelo outro. Neste ponto, você não está pensando no que a outra pessoa faria por você, mas sim no que você faria por ela. Uma pessoa que respeito muito e é mencionada na Bíblia é Rebeca. Ela nos dá uma imagem dessa qualidade. Por exemplo, quando o servo de Abraão se encontrou com ela pela primeira vez, ela não serviu água a ele e aos seus camelos porque estava tentando impressioná-lo. Ela estava fazendo isso por vontade própria. Esta era quem ela era. A Bíblia registra em Gênesis 24 que quando o servo chegou ao poço da cidade de Rebeca, ele não sabia para onde ir. Então ele orou a Deus e pediu que quando as jovens viessem buscar água no poço naquela noite, se ele pedisse água a alguém, aquela que dissesse: "Eu lhe darei um pouco para beber e um pouco para seus camelos", seria a aprovada por Deus para ser a esposa de Isaque. Depois que ele fez essa oração, Rebeca apareceu e ele começou a pedir a ela a água do poço. Ela não apenas serviu para ele, mas também disse que serviria aos camelos, o que ela fez sozinha. Deve ter sido uma tarefa difícil, mas ela o fez sem reclamar. Ela não sabia, mas chegou a esse ponto onde não estava pensando em si mesma ou em seu orgulho, mas em como servir aos outros. E assim o servo sabia que ela era a pessoa aprovada por Deus para Isaque. Deus, como nosso Pai, quer que tenhamos uma atitude de servo. Jesus deixou esse exemplo para nós quando lavou os pés de seus discípulos. Ele ordenou que devêssemos fazer o mesmo pelos outros. Lembre-se de que estamos falando de confirmações de que Deus está trazendo alguém para a sua vida. Deus não vai trazer ninguém que seja egoísta para a vida de alguém, pois essa pessoa acabaria machucando a outra em vez de ajudá-la a se tornar tudo o que Deus quer que ela seja.
Como confirmação, isso jamais lhe dirá algo que você já não saiba ou sinta em seu próprio espírito. O propósito das confirmações não é contar coisas estranhas ou desconhecidas. Em vez disso, está provando que o que você ouviu, viu ou sentiu é válido. Resumindo, este primeiro sinal, um relacionamento com alguém que está entrando em sua vida e é escolhido por Deus, pode começar se você e a outra pessoa chegaram a um ponto em que estão pensando em servir um ao outro. A segunda confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido em seu caminho é que Ele encherá seu coração de paz e contentamento em relação ao casamento. O desespero ou uma fantasia falsa e irreal de casamento frustrará toda a essência do relacionamento e o arruinará antes mesmo de começar. Para confirmar que a pessoa é a escolhida por Deus para você, Ele encherá seu coração de paz quando ela vier e lhe dará uma alegria sem igual. Você não ficará ansioso com o que pode ou não fazer para arruinar o seu relacionamento. Você prefere estar descansado, seguro em Deus e não no relacionamento. Veja, Deus quer que estejamos seguros nele. Um sinal de que um cristão está fora da vontade de Deus é que ele perde a paz e continua tropeçando na vida. Mas se você estiver na vontade de Deus, terá paz e não terá medo, mesmo quando surgirem as tempestades. Sua segurança virá de Deus e não da outra pessoa. Algumas pessoas precisam de alguém que constantemente lhe assegurem de que não irão embora, mas isso ainda não as impedirá de se assustar com isso. Este é um sinal de desespero, medo, ciúme ou insegurança. Mas um sinal que confirma que você está pronto para a pessoa que Deus está trazendo como seu parceiro é a paz e a alegria. A terceira confirmação de que Deus está trazendo alguém para você é que essa pessoa complementará e motivará seu ministério. No final do dia, devemos lembrar que, além do apego emocional dos filhos e das responsabilidades do casamento, nosso chamado é a principal prioridade diante de Deus. Quem quer que Ele traga para você deve complementá-lo e motivá-lo para a sua missão divina na vida. Deus nunca lhe dará alguém que irá distraí-lo, desencorajá-lo ou abandoná-lo na tarefa que Ele está lhe dando. Veja, este é um dos benefícios do namoro cristão. Ele dá a vocês a oportunidade de servirem juntos, bem como servirem uns aos outros. Dessa forma, você pode se beneficiar de estar em parceria com um filho de Deus ativo e diligente, em vez de suportar o fardo de estar com um indivíduo negligente com quem você pode não ter um futuro juntos. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Uma confirmação de que esta é a pessoa aprovada por Deus é que você pode ver como ela complementa e motiva o seu chamado. Mais uma confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido como seu parceiro é que ele complica seu relacionamento com os outros. Isso é extremamente importante. É inaceitável que um filho de Deus esteja em julgo desigual com um incrédulo. No entanto, se você já é casado com um, a Bíblia não diz que você deve se divorciar da pessoa se ela ainda quiser ficar com você. Contanto que seu parceiro queira estar em paz em uma união com você, a Bíblia nos diz que não há problema em permanecer casado, porque você pode trazer santificação tanto para essa pessoa quanto para seus filhos no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16 diz: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ainda assim, enquanto você ora para que a pessoa certa venha, uma confirmação de que isso está vindo é a escolha de Deus, é que ninguém antes ou depois dela terá chance com você. De alguma forma, mesmo que você tente teimosamente resolver isso, você sofrerá até que o relacionamento se desfaça. Às vezes, Deus pode até permitir que você entre em um relacionamento que parece seguro apenas para que ganhe alguma experiência em relação ao seu crescimento pessoal.
ao seu relacionamento com os outros e à sua compreensão dos tratos de Deus com você. Este é outro benefício do namoro cristão. Ele dá a você uma oportunidade de crescer, mesmo que o relacionamento não termine em casamento. Vocês não se tornam inimigos, mas ainda se consideram irmãos e irmãs em Cristo. Uma vez que perceba que não importa o quanto você ore e busque a Deus por alguém e isso pareça estar indo a lugar nenhum, saiba que Ele está prestes a trazer outra pessoa para você. Você precisa sair desse relacionamento para se preparar para o relacionamento que Deus lhe trará. Portanto, é necessário sempre pedir a confirmação de Deus. Você tem todo o direito de dizer a Ele: Pai, estou gostando de tal pessoa, mas não quero ir apenas com base em meus sentimentos ou em um sonho. Por favor, envia-me uma confirmação que me ajudará a estabelecer que esta é a pessoa que o Senhor aprovou para mim. Esta é a humilde oração de quem entende que o casamento é importante demais para ser feito às pressas, e sua eficiência como seguidor de Cristo será influenciada pela pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso e por sua história. Portanto, você não pode perder a pessoa certa. Deus pode usar outras confirmações para você e, como seu filho, você pode e deve seguir de acordo com o que Ele disser. Essa certamente será uma experiência que valerá a pena viver.